Meus queridos amigos e irmãos e irmãs em Cristo, senti novamente no meu coração gravar uma mensagem para aqueles que quiserem ou sentirem no coração ouvir. Esta é uma grande oportunidade que nós temos nos dias que correm, estas ferramentas de gravar a palavra de Deus. Enquanto o inimigo grava e espalha as doutrinas do medo, nós temos o poder nas mãos de poder espalhar para aqueles que querem, como Jesus sempre disse, quem quiser, quem me ouvir, de espalhar, porque ainda há tempo. Porque o mundo carece de uma voz de certeza, de fé, para encontrar a vida eterna e ter paz e ter um propósito na vida. E eu hoje senti em poucos minutos, penso que é uma mensagem que irá ter pelo menos 2 partes ou 3 partes, porque é uma mensagem muito querida para mim, tem-me acompanhado a minha vida toda, o meu ministério, e é o primeiro capítulo do meu livro, que por acaso ainda não tem uma publicação uma edição em português, só em inglês, que eu chamei-lhe Sede e Fome, o primeiro capítulo. E eu senti no meu coração compartilhar isto, porque para mim, alguém me perguntava uma vez, se tu só tivesses alguns minutos para deixar uma última palavra a quem te fosse ouvir, qual seria essa mensagem? E eu nunca tive dúvidas que esta provavelmente seria dentro daquela mensagem que eu deixaria como a mensagem mais importante que para mim qualquer ser humano deverá ouvir, que tem a ver com o segredo, a chave para encontrar a vida eterna e Jesus Cristo, porque há muita confusão por aí. Ainda agora veio ao meu coração uma palavra que diz: nós estamos a viver tempos dos mais críticos, como é espalhado por todas as mensagens que nós ouvimos, em que há uma palavra em que diz em Apocalipse 22, capítulo 22, versículo 11, diz assim: quem é injusto pratica injustiça ainda, quem está sujo, suje-se ainda mais, quem está limpo, limpe-se ainda mais, quem está santo, santifique-se ainda mais. Chegamos ao tempo em que não há cinzentos, ou és branco ou és preto. E tudo o que está a acontecer ao mundo, tudo o que está a acontecer nesta era, Deus está a lidar com o mundo de uma forma, mas está a lidar, a limpar o povo de Deus, aquele que se intitula povo de Deus. E hoje eu queria deixar esta palavra que para mim considero crucial, que mudou a minha vida, que me acompanha, que me faz ter temor de Deus, que tem a ver, poderei dar-lhe um título que a diferença entre crer e conhecer. Hoje no mundo, estatisticamente, diz que há 2 bilhões dos intitulados cristãos. Aqueles que se lhe perguntarem qual é a tua religião? A minha religião, eu sou cristão. Cerca de 2 bilhões. A minha pergunta é, desses 2 bilhões, quantos na verdade conhecem Cristo? Mas eu quero falar um pouco sobre a diferença entre crer e conhecer. A religião é o maior inimigo da verdade. A religião foi inventada por Satanás. A religião é a contrafação da verdade. Porque nós enganamos mais facilmente com uma meia-verdade do que com a mentira. Há uma frase, por acaso eu sei em inglês, que diz assim: discernment is not knowing the difference between right and wrong. Discernment is to know the difference between right and almost right. Discernimento espiritual, a verdadeira sabedoria, não é saber a diferença entre certo e errado. Isso, aqueles que ainda têm uma consciência moldável, conseguem entender. Nós temos uma consciência que Deus colocou dentro de nós que nos diz o que é certo ou errado. Mas nós estamos numa sociedade em que a consciência já está cauterizada. Como diz em Isaías, capítulo 5, versículo 20, que diz assim: ai daquele que chama ao certo o errado. Ai daquele que chama à verdade mentira e à mentira verdade. Ai daquele que chama ao negro claro e ao claro negro. Ou que chama ao doce amargo e ao amargo doce. Ai daquela sociedade que deturpar a verdade, os valores, e é o que está a acontecer agora. E eu queria deixar isto. A religião é o maior inimigo da verdade. Existem cerca de 1300 religiões no mundo. E o diabo inventou as religiões, que não têm nada a ver com um relacionamento. Jesus não veio criar uma religião, nunca. Jesus nunca criou uma religião. Ele veio trazer a verdade e o relacionamento. E tudo no mundo o que se passa, as guerras, tudo o que existe de lutas, tem a ver com, no mundo do espírito, a guerra do diabo para ocultar, para destruir a verdade. Jesus disse assim, toma atenção a isto: eu estou cansado de mentira, eu estou cansado de ocultação.
tanta palavra, tantas coisas que não têm nada a ver com a palavra de Deus. Nós temos que voltar novamente para a pureza, para a verdade da palavra de Deus, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O que Jesus disse está dito e nós não temos que pedir desculpa por aquilo que está escrito. É um decreto real. Nós estamos cansados, o povo de Deus devia estar cansado da mistura entre um bocadinho de verdade e as nossas boas ideias. Eu sempre digo isto quando prego. Nós temos melhores ideias do que Deus. Deus disse uma coisa e nós vamos e juntamos um pouco daquilo que Ele disse com aquilo que nós achamos que também temos uma palavra a dizer. E isso é a destruição. É o estado em que nós vemos a igreja hoje. E Jesus veio e Ele veio declarar a verdade. Ele veio dizer, categoricamente, Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6, ele veio dizer assim, eu sou a verdade, o caminho, eu sou a vida. Ninguém chega a Deus, ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao céu, a não ser através de mim. Não há outros caminhos, não há Marias, não há santos, não há Budas, não há Maomés, não há nada. Não há filosofias, não há partidos, não há nada. Só Jesus é o caminho para a vida eterna. Um dos versículos mais tremendos que me faz pele de galinha cada vez que eu penso nisto está em João, capítulo 18, versículo 37. Eu penso que já falei uma vez sobre isto. Jesus estava em frente a Pilatos. Deus, ensanguentado, em frente a um homem mau, corrupto, ateu, não queria saber de nada. E está em frente e vem direito a ele e goza com ele e diz, oh, tu dizes que tu és rei. E ele disse-lhe, tu dizes que eu sou rei. E ele disse-lhe uma das maiores declarações que poucos entenderam até hoje. Nem ele entendeu. Ele disse-lhe, tu dizes que eu sou rei. Para isto eu nasci, para isto eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Eu sou a verdade. E ele depois disse assim, aqueles que amam a verdade, aqueles que andam em busca da verdade, reconhecerão que aquilo que eu digo é a verdade. E o Pilatos, num tom de gozo, e já a virar as costas, diz, a verdade, o que é a verdade? Mal ele sabia que estava em frente ao Criador do Universo, que estava em frente à verdade. Sabe uma coisa, irmãos, e irmãs e amigos? É uma grande diferença entre crer e conhecer. Muita gente, como eu disse ao princípio, 2 bilhões de pessoas dizem, eu acredito, sim, eu sou cristão. Eu também disse isso muitas vezes, muitos anos, nem sabia o que era. Mas Jesus nunca andou atrás de ninguém que disse, nunca valorizou, seja quem fosse, que dissesse, eu creio em ti. Ele sempre andou à procura daqueles que o queriam conhecer de coração e dedicar a vida a ele. E isto não consigo, estava horas aqui, mas eu quero que siga o meu raciocínio nisto, porque isto pode mudar a sua vida para sempre. A diferença entre crer em Deus ou realmente conhecê-lo. Jesus, no primeiro milagre que ele efetuou nas bodas de Canaã, está escrito a partir do capítulo 2 de João, versículo 11 em frente. A Bíblia diz assim, muitos, por causa dos milagres que viram ele fazer, creram nele. Mas nesse mesmo capítulo, no versículo 23 e 24, a Bíblia diz assim, muitos creram nele por causa dos milagres que ele fez, mas Jesus não se dava a conhecer a eles, porque bem conhecia o que estava no coração do homem. Não precisava que ninguém lhe dissesse o que ia dentro do coração do homem. Ele não se deu a conhecer a eles. Siga-me. Em João capítulo 6, versículo 66 em frente, um dos episódios mais tremendos da palavra de Deus, em que Jesus já era, vamos dizer assim, famoso. Multidões o acompanhavam, milhares de pessoas o seguiam. E muitos deles começavam a achar interessante vir atrás dele. Eles ouviam-no. A palavra de Deus diz que nunca ninguém jamais falou como ele falou. As pessoas ficavam maravilhadas. Mas Jesus nunca andou atrás de multidões. Ele nunca quis multidões. Ele podia ter estalado os dedos e tinha a nação de Israel aos seus pés. Mas Jesus sempre andava a olhar para o motivo do coração, sempre olhava lá para dentro. E nessa altura, quando ele viu aquelas multidões atrás dele, ele decidiu, deixa-me cá filtrar. Deixa-me cá verdadeiramente dar uma mensagem que lhes dê a entender o que é isto, o que é seguir-me verdadeiramente. E a Bíblia diz que ele deu uma mensagem tão dura, em que dizia, aquele que não comer a minha carne não pode ser meu discípulo, aquele que não beber o meu sangue não pode ser meu discípulo, aquele que não abandonar tudo por amor de mim não pode ser meu discípulo. Só lhe quer dizer isto que veio agora ao meu coração, em Lucas 14, capítulo 14, versículo 33, uma passagem que eu nunca ouvi nenhum pastor pregar. Jesus disse assim, Jesus, não sou eu. Aquele que não abandonar tudo quanto tem
nunca poderá ser meu discípulo. Isto foi uma parte. E Jesus deu essa mensagem e a Bíblia diz que muitos o deixaram, o abandonaram. Se a palavra de Deus diz muitos, provavelmente foram centenas, muitas centenas deles já não queriam andar com ele. Começaram a pensar assim, bem, isto não é bem exatamente o que eu pensava. Não, isto não é para mim. Ainda tenho muito, os meus planos não podem ser postos de parte assim. E sabe uma coisa? Jesus virou-se para os discípulos, para os 12, e disse-lhes assim, vocês também querem ir embora? Você pode ler isto. Tem uma Bíblia, abra uma Bíblia, leia. Capítulo 6, versículo 66 em frente, penso que neste caso 68, versículo 68, 69, Jesus disse-lhes, também vocês querem ir? E Pedro, ouça isto agora para ver a diferença entre crer e conhecer. Pedro, porque eles já andavam com ele há mais tempo, eles viviam com ele, eles dormiam com ele, estavam 24 horas com Jesus. E Pedro deu esta palavra tremenda de sabedoria. Raramente ele tinha estas saídas. E disse assim, para onde iremos nós? Tu tens as palavras que dão vida eterna. E nós sabemos, nós cremos e conhecemos. Eu vou repetir isto. Nós cremos em ti, mas além disso, nós conhecemos que tu és o Filho de Deus, o enviado do Pai. Eles não se foram embora porque além de crer, já o conheciam. Agora no capítulo 8 de João, Jesus voltava a pregar para as multidões e a Bíblia diz que muitos dos fariseus, está lá em capítulo 8, versículo 29, em frente. Muitos dos fariseus, ouvindo-o falar, creram nele. Está lá escrito assim, muitos dos fariseus ou saduceus, ouvindo-o pregar, creram nele. E a Bíblia diz assim no versículo 30, Jesus tomou à parte esses fariseus que disseram que creram nele e disse-lhes, se vós permanecerdes na minha palavra, vocês acreditaram em mim? Eu não estou interessado nisso. Eu não quero saber disso. Ninguém vai para o céu assim. Não é porque alguém um dia confessou Jesus com a sua boca e assinou um papelinho e agora vai à igreja como uma religião que tem o céu garantido. Não, nem pensar. Jesus disse, se vocês permanecerem na minha palavra, se permanecerem, eu vou ver a sede que vocês têm no vosso coração. Deixa-me cá ver. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E no versículo 32, esse versículo conhecido mundialmente, capítulo 8, versículo 32, diz assim, Jesus disse assim, se permanecerdes, ter sede e fome, desejarem, não estarem satisfeitos, quererem mais, ser humildes para buscares, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se permanecerdes em mim, conhecereis a verdade. Eu sou a verdade. Eu só me vou dar a conhecer àqueles que permanecerem. E essa verdade vos libertará. Eu então abrirei o vosso entendimento. Como Jesus disse, esta outra passagem, Jesus, quando vocês sabem, Mateus 13, aqueles que conhecem a palavra de Deus, quando Jesus andava a pregar e para as multidões, a Bíblia diz que ele sempre só pregava por parábolas. E os discípulos acharam isso estranho e vieram ter com ele e perguntaram-lhe, isto sou eu a perguntar-lhe, Jesus, tu não consegues ver que eles não estão a perceber o que tu estás a dizer? Porquê é que falas sempre por parábolas para eles? E Jesus, mais uma vez, de forma absolutamente magistral, disse-lhes assim, olhem, vocês que estão comigo, Mateus capítulo 13, versículo 10 em frente, vocês que estão comigo, que me querem conhecer, eu escolhi. A vós vos é dado conhecer os segredos do reino de Deus, mas a eles ainda não. Tem que os testar. Porque aquele que tem, ainda se lhe acrescentará mais e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até o pouco que tem lhe será tirado. Agora eu pergunto, o que é que Jesus estava a falar, aquele que tem ou aquele que não tem? Claro que tem a ver com a sede e fome no coração. Aquele que tem sede e fome, aquele que tem desejo, aquele que é humilde, eu abrirei o seu entendimento, eu lhe darei mais e terá em abundância. Agora aquele que não tem, até o pouco interesse, curiosidade que tem lhe será tirado, viverá nas trevas. E no capítulo de João 8, que eu vou voltar para o capítulo 8 de João, tenho poucos minutos, não quero me alongar muito, Jesus quando disse aos fariseus, vocês acreditam em mim? Então agora vocês têm que permanecer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, aí começou. O demónio levantou-se na cabeça dos fariseus, o inimigo, o espírito de religião.
e disseram assim: o quê? O que é que estás a dizer, Jesus? Nós somos filhos de Abraão. Nós nunca fomos escravos e estás-nos a dizer que nós devemos ser livres de conhecer. Nós nunca fomos escravos. Ui, aí começou. E se vocês lerem todo esse capítulo, chega ao ponto de Jesus abertamente lhes dizer: vocês são do diabo. Vocês amam, praticam a mentira. Vocês servem o diabo, que é o pai da mentira, que sempre mente desde o início. Enfrentou os espíritos de religião. E terminou esse capítulo com eles tão enraivecidos que quiseram matar Jesus. Eu estou a falar isto para claramente dizer que é uma grande diferença entre crer e conhecer. Os que sobreviverão, os que irão para o céu, os vencedores, são aqueles que conhecem Jesus, aqueles que permanecem. Sabe uma coisa? Fé não tem nada a ver com acreditar em Deus. Então em Portugal é uma razia. Toda a gente, milhões e milhões de pessoas, deixe-me dizer, todos acham que acreditam em Deus, não tem nada a ver com isso. Eu não estou a criticar ninguém, só estou a dizer, eu estou a falar de acordo com a palavra de Deus. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz assim: crês tu em Deus? Fazes bem. Até os demónios acreditam e tremem. Acreditas em Deus? Isso não quer dizer nada. É que os demónios também acreditam em Deus e tremem. Agora, as pessoas acreditam em Deus, dizem que acreditam em Deus e não tremem. Não têm temor nenhum a Deus. Fazem a sua própria vontade. Criaram um Deus à sua própria conveniência. Fé, conforme está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 1, não tem nada a ver com crer, com acreditar em Deus, acreditar num ser. É que Deus queira. A fé quer dizer, fé é a certeza das coisas que se esperam. É a prova de factos que se não veem. Fé é a certeza que aquilo que a Bíblia diz é exatamente aquilo que diz. Não é para nós inventarmos, não é para nós acrescentarmos, nem diminuirmos. A Bíblia diz também em Mateus capítulo 22, versículo 14, diz assim: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu queria deixar esta palavra, esta é a mensagem número 1 de uma que eu vou fazer, que eu vou provar pela palavra de Deus, que Jesus andou nesta terra à procura de um único ingrediente no nosso coração. E esse ingrediente era sede e fome. E eu vou deixar este último versículo. Jesus sempre pregava para multidões, mas no capítulo 7, versículo 37, 38 de João, ele diz a Bíblia que ele está sentado, de repente levanta-se. E ele clama, não é clama em português, diz, ele, não é gritar também, ele gritou para toda a multidão, ele disse assim: quem tem sede, venha a mim e beba. Ele não falou para as multidões e diz assim: oh meus amigos, eu vos amo a todos, venham todos a mim. Eu sou amor, eu aceito tudo, eu perdoo tudo, eu entendo os vossos problemas todos. Não. Jesus sempre andou à procura só dos que têm sede, porque os outros nunca vão estar à altura, sempre vão ter as suas próprias ideias. E sabe uma coisa que eu lhe quero aqui deixar? Jesus nunca andou atrás da mesma pessoa 2 vezes. Jesus testava os corações, ele próprio disse uma vez: quando não vos receberem num lugar, sacudiu o pó dos pés e ir para outro. Ele disse esta frase que eu nunca ouvi praticamente nenhum pastor pregar sobre isto, mas que Jesus disse: de não perder tempo com aqueles que não querem. Ore por eles, ore por todos. Mas seja guiado pelo Espírito Santo, ouça a voz do Espírito Santo para simplesmente dirigir-se àqueles que têm sede e fome. Não perca tempo com aqueles que gozam de Deus. Deus vai lidar com eles. Jesus disse assim: não deis pérolas a porcos. Não deiteis as coisas santas aos porcos. Porque eles irão destruir, não darão valor nenhum a isso ao que vocês estão a falar, e voltando-se, ainda vos tentarão destruir. Glória a Deus. Eu creio que nós estamos e vamos cada vez mais entrar em tempos de pão, pão, queijo, queijo, como se diz em português. Não haverá cinzentos, ou és branco ou és preto. Como Jesus disse, aquele que tem sede, venha a mim e beba. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Do seu interior, rios de água viva fluirão, que ele estava a falar do Espírito Santo. No próximo vídeo eu vou falar vários episódios da palavra de Deus, como Jesus nunca se submeteu a ninguém, mas sempre mudava a sua palavra até quando alguém tinha sede e fome e clamava por ele.
Deus vos abençoe. Tenham uma semana abençoada.